Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui em mais um episódio de podcast direto da SRE, uma feira incrível feita pela Serge. Você que é da área de food, atacadista, supermercadista, trabalha com restaurante, franquia, você tem que vir nesse evento. O evento é fantástico. Não perca, se você não vê esse ano, vem no próximo que você vai ter muito a ganhar. A gente está aqui hoje com uma galera que eu sou fã, já conheço há um tempo. Estou aqui com o pessoal da Lecador, estou com o Gustavo, Adriano e Ernesto. A gente vai falar um pouco sobre a história da Lecador, que é fantástica, e um pouco sobre a feira, né? Como que a feira pode ajudar nas marcas e como que você ganha vindo aqui. Gustavo, obrigado pela presença. Adriano, Ernesto, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Gia. Te agradeço o convite, você e do Jota. Mais uma vez a gente tá junto, né? Vou contar a história mais uma vez da gente. Mas versão pocket, que aí a gente, num próximo evento, a gente fala outra versão. Gente, a gente é fã, né? A gente começou aí em 82, né? A Lecador era uma lojinha da minha avó ainda, da tia Leia, então era o cantinho da titia. Uma lojinha que vendia o almoço para pagar a janta, lá na Piedade, do Lagama Filho. E minha avó saiu dali, montou um buffet e vendeu a loja pro meu pai. Só que meu pai era empreendedor demais, né? Ele não conseguia sossegar. E aí ele falou assim, cara, eu preciso fazer um negócio que exceda todas as expectativas. E ele começou a fuçar o mercado, entender, trouxe, na época, receitas de São Paulo, trouxe métodos de fabricação de São Paulo, gente de São Paulo, e montou o Lecador. Febre, na época não tinha nada parecido, né? Foi um negócio muito doido, e ele falava assim, cara, qualidade é tudo. Qualidade é o coração da empresa. Ele ficou muito em qualidade e em processos, que é o que ele conseguia segurar. E, cara, foi aí crescendo, chegou em 97, 98, meu pai adoeceu, aí... Desculpa, deixa eu voltar ainda. Estamos em 2024, 86, chega o Adriano... 86, hein? Pouco tempo, quase a minha idade ele tem de Lecador. E aí, cara, ele começou a revolucionar as receitas. Em 97, 98, ele adoece e falou assim, cara, eu preciso ter uma sucessão. E aí traz a mim e meus irmãos para trabalhar. Começamos a aprender como funcionava o negócio. E aí começamos a ralar. Em 2007, conheci o Ernesto veio do La Mole. La Mole, porra. Ernesto era o número 2 do La Mole. La Mole é sensacional. Eu sou novinho aqui, eu sou o menudo aqui do Lecador. Menudo. E assim, um dia eu conheci o Leonardo, que é o filho do seu Chico, falei assim, Leonardo, você tem um Ernesto pra me ceder, cara? Ele tem um irmão gêmeo? Porque eu achei esse cara tão sensacional. O cara sacava de tudo de operação, o cara dava jeito pra tudo. Não tinha problema nenhum, ele resolvia sempre. Cara, eu quero um Ernesto na minha vida. E aí, encontros e desencontros da vida, um dia eu falei assim, cara, vamos montar um negócio? Vamos crescer junto? E aí fiz a proposta, ele veio e estamos aí junto, quase 15 anos já o Ernesto. Né? Desde 2010, isso aí, desde Muito tempo 2010. também, E aí, cara, a gente passou por poucas e boas aí, várias crises. Hoje que o brasileiro tá acostumado a viver com crise, já foi pior, hoje tá mais tranquilo. Mas a gente teve aí várias mudanças de rota no meio do caminho, várias... escassez de produto, soluções diferentes, modinhas, não modinhas, o cliente muda, a percepção do mercado muda. Então, assim, a gente se adapta e segue. Vambora. E sempre com produto de qualidade. Ah, você pode sofrer mais do que um cara que é novidade. Claro que vai. Porque o cara que é novidade, ele já é você imagina virar um barquinho no vento. Outra coisa é virar um transatlântico no vento, né? Hoje eu tava conversando com esses caras que a gente quer lançar um bolo referência, aquele bolo que você come chorando. E aí eu e esse cara estão batendo cabeça, como é que vai fazer? Adriano, tem que lembrar o seguinte, a gente não é mais uma lojinha. A gente tem que criar processo para que o produto chegue num padrão ótimo na ponta. Só pra galera entender, quantas unidades hoje? 37. Aí. Isso entre próprias e franquias. Isso, são 19 próprias e 18 franquias. Então você tem que pensar numa receita para atender 37. Pra todo mundo. Produção em linha. Já começa tudo por aí. isso, não é fácil. Outra não coisa. tem mais você tirar do forno e servir. Isso não dá para fazer. E isso é a vantagem do pequeno, tá? E aí,
uma das perguntas que você vai me fazer, eu vou te antecipar. Qual a vantagem de um evento desse pro pequeno? O cara recebe pronto. E aí eu tava batendo cabeça com esse cara, como é que eu ia descobrir uma receita de bolo? Ele falou assim, pô, Gustavo, existem uns mixes prontos que são tão gostosos, ou quase tão gostosos quanto o que a gente faz. Com muito menos dificuldade. Você tem que chegar, pesa daqui, pesa dali, mistura, faz isso. O cara já vem com o negócio pronto. E aí tem aquela história, né, que 99% da população mundial enxerga A. 1% enxerga A mais 1, A mais 2, A mais 3. Se você fizer o A, você vai atender 99%. Então, assim, isso aqui, pra quem é menor, pra quem tá começando, ou pra quem... Até pra gente, são soluções pré-prontas, cara. Você vai vir aqui, vai ter um equipamento que você fala, caraca, esse negócio faz o que eu tô tentando fazer na mão aqui há 10 anos. Exatamente. Não queria imaginar que isso existisse, se não tivesse vindo aqui. E outra coisa, antigamente eram fornecedores, hoje não são parceiros. Então o cara entra como parceiro, literalmente. O cara, às vezes, um equipamento, coloca o equipamento na tua empresa para teste. Você testa, ele manda um técnico. Como ele falou, produtos, já vem os produtos. Pô, cara, vamos lá, a Nestlé, né? Às vezes manda lá a gente, pô, vamos fazer um teste, o Adriano senta com eles, vamos fazer. Então, quer dizer, mudou também essa visão, né? Mudou bastante, né? Então, isso ajuda muito, né? Isso é legal. Agora, o Adriano tá quietinho, acho que ele tá pensando que ele não vai falar. Deixa ele. Porque eu tô numa curiosidade. Esse é o cara da produção, né? Ele é o cara que tá... Saca doce, torta, salgado, bolo, bolinho, docinho. De tudo ele já fez um pouco. 36 anos, não 38. Posso provar isso não, dizem. Aí, quase 38 anos já lá, né? Caminhei pro 38º. E você consegue, assim, eu acho, imagino eu, que você tá há mais tempo na produção até do que o Gustavo, né? O Gustavo é um garoto. Eu vi Gustavo pequeno entrando naquela 30 fábrica. anos, De bermuda, né? Isso, na época, nem bermuda, usava short ainda. Tava short, né? Era bem novo. Era bem molecão ainda, pequenininho, né? E como é que você pode falar um pouco pra gente como é que foi esse desafio da produção, a evolução, né, da produção de uma empresa que chegou ao tamanho que chegou hoje ao longo desses anos, assim, equipamentos que mudaram, linhas de produção que mudou? Eu só falo assim, Adriano, assinei um contrato. Daqui a 2 meses tem loja nova. Ele disse, não dá. Cara, se vira. E ele dá um jeito. Estica, faz hora extra, manda o pessoal botar água no feijão. Dá teu jeito. Cara, Gustavo resumiu alguns pontos aí. Agora, a gente entende que quando a gente começou na área, há um tempinho, como foi falado aqui, as coisas, nós éramos novidades, sozinhos praticamente. Tinha alguns concorrentes, mas poucos. Tinha lá os clássicos, aquela coisa toda, mas a gente era praticamente sozinho nessa área. Então, o que a gente botava era ouro. Botou a mão, botou lá na frente, virava ouro. Não tinha nenhuma dificuldade. Quantos doces você fazia no Norte Shopping quando começou lá? Nos primeiros sábados foram 847, para ser bem preciso. No Ele primeiro lembra sábado. do primeiro sábado que eu da tive loja. no Norte Shopping. Isso, eu não lembro o que eu comi Norte ontem. Shopping. Ele lembra da quantidade de doce da primeira Porque loja. foi tão surpreendente que era uma loja que a princípio não se apostavam tanto nela. E de repente a gente teve uma fila que dava a volta quase dentro das galerias do shopping, até no antigo relógio que tinha lá do lado lá, foi até lá a fila, e a ponta a gente não dá conta. Nós não demos conta naquele período, não deu, porque o nosso shopping era resumido, num espaço menor, mas muito cheio, era difícil até de passar, as pessoas atravessarem. E a gente entrava às 6 da manhã, 10 horas da noite saindo de lá, um grupo inteiro, e não dávamos conta, não dava. Nessa época fabricava lá ou já tinha fábrica pronta? Não, a gente mandava um produto semi-pronto e a gente fazia acabamento lá. Já seguia nesse modelo aí? Não totalmente, nós evoluímos aí alguns pontos, a gente recebia o bolo e tal, montava lá a base, a gente recebia a base e montávamos lá. E teve uma situação até que um certo dia, um sábado, uma senhora, eu era 10 para as 10, eu estava saindo do shopping já acabado, por 6 horas da manhã, praticamente, almocei 6 horas da tarde, para ter uma ideia. Caraca. E eu estava saindo, a senhora me parou na saída, moço, o senhor trabalha aqui? Eu falei, trabalho. Ai, meu Deus. O senhor precisa, pelo amor de Deus, o senhor faz uma torta mousse para mim? Eu falei, não posso, senhora. Eu até atenderia a senhora para deixar a senhora satisfeita, mas eu não tenho mais nada lá dentro. Jeito, pelo né? amor de Deus, moço, faz uma torta para mim. Eu falei, não tem como fazer mais hoje. O shopping já até fechou, inclusive. Só que a questão é, a gente, com o passar do tempo, né, as pessoas também foram descobrindo, foram trazendo novidade, foram melhorando, e a gente tivemos que também evoluir no mesmo sentido, né? Porque aí as coisas já eram mais questionáveis, isso aqui agora eu já tenho um comparativo, e aí
começamos a ter que nos moldar de acordo com cada situação. E aí veio o crescimento de 2 quando eu comecei, foi para 3, 4, 5, acho que 10. De repente, um período aí, um camarada, do nada, ó, mais uma, não é o Gustavo não, então não vou falar que é ele não, tá? Ou seja... Gustavo? Não, não. Não é bem ele, não, ele né? chegava, eu Tá até aí falo que abrindo era um monte de comparado loja. a taxista. Levantou a mão, Quando mais ele- uma, velho. Quando ele saía. Quando ele Quer saía botar a loja aí? professor- Quero, vai. Quando ele saía, já Quando vinha ele com a sa- novidade. Já vinha com a novidade, a gente já ficava com medo. Pra onde Ó, ele foi? eu tô Opa, pensando cuidado. em abrir tal lugar, já estava aberto, já estava Eu caminhado. confesso Já que ia. É, teve coisa- algumas situações de eu avisar pra ele, Adriano, tem uma loja nova daqui a 2 semanas. Ele não acompanhava a obra, você ia fazendo a É, eu ia obra, fazendo, ela eu ia falava, fazendo. "Ó, Eventualmente, vou eu inaugurar, esqueci de hein? falar pra Eventualmente Chegou foi lá. ótimo. Comparado àquela Franquia, casa, coisa- ele pensava, pô, a casa tem um panela de feijão, vamos aumentar a água aí pra botar pra mais um. E assim ia, tá? E Hoje, assim eventualmente, você não faz mais isso não, né? Não, hoje a gente Pelo programa amor de nada. Deus, fomos né? uma controlada. Hoje, porque- depois de várias chamadas, atenção, do Ernesto, do Adriano, meus irmãos, a gente aprendeu como fazer. Tá. Mas e aí a Aprendeu gente... como fazer, foi ótimo. 42 anos depois, eu não deixo mais de avisar ao líder da produção que eu vou inaugurar amanhã Eu a só loja. comunico, na verdade. Exatamente. Eu não pergunto se dá pra fazer. Eu comunico, ó, vai abrir. Mas eu comunico com uma antecedência maior. Exatamente. Essa foi ótima. Vai abrir, E aí, hein? esse Mas ó, você era tem, nesse. em vez de 2 semanas, tem 3 agora. Aumenta a produção aí. Aumentar um pouquinho. Bota mais uma máquina aí pra rodar. Tá. E aí, como eu tô falando, né? A coisa foi... As pessoas também evoluíram, trouxeram novidade, como a gente também estava trazendo. E a situação começou a criar essa necessidade de nos inovarmos também juntos, tá? Nessas questões todas, trazendo coisas novas, visitando. Aí sim, entra a situação das feiras, né? A gente começou a visitar feiras, pô, e tinha coisas que eu jamais imaginava que existia na época. Pô, fui para uma feira, eu falei, caramba, tem coisa aqui que eu nunca... A cozedora. A Pô, a cozedora. cozedora foi uma última que a gente viu que, cara, praticamente ela faz sozinho. Só colocou dentro, Cara, o processo é muito rápido, muito prático. Só pra explicar, a gente bate massa todo dia. É isso que eu ia perguntar. Coxinha, Pra né? galera que não sabe o que é uma Vamos lá. cozedora, inclusive. Vamos lá. A gente Panela grande. Explica aí. bate massa de coxinha todo dia. Cozedora, tá? eu falei, tá, E aí, cozedora. há 40 e tantos anos atrás, meu pai desenvolveu a primeira batedeira tacho quente do Brasil. Tá? Ela tem um tacho, Teu pai que inventou esse trem? ele desenvolveu com a Amádio, a Caraca, fabricante de São Paulo. sinistro, rapaz. Ah, Esperar um dia pra ele contar a história do Ele pai. tava à frente do tempo dele. Aham. Aquele ali, ele era bem louco. bem à bizarro frente, lá. bem à frente, tá? E aí, o que aconteceu? Ele desenvolveu a bateria tacho quente. O que é tacho quente? O tacho dela é revestido e ele tem óleo dentro. Tem uns queimadores embaixo que o óleo ferve e ele, enquanto bate a massa, ele assa a massa. Então a massa já sai pronta, você pode comer a massa da coxinha. Ele ferve não a massa em si, ele esquenta a máquina. O batedor, ele esquenta, ele esquenta o isso. tacho da O tacho, batedeira. a chapa, né? Ele é cheio de óleo dentro, então ele cozinha ali embaixo e a massa sai pronta pra comer. E aí, Caraca, é só tu enrolar ali a coxinha. Já sai isso, pronto. calma. Aí é o seguinte, você tira, a gente hoje começa às 6 da manhã e termina, Às 4 da manhã. não, começa às 4 da manhã e termina meio-dia. Isso só pra fazer coxinha. Só pra bater massa. da Bater coxinha. massa, isso. Por isso Cada que- batida dessa são 10 Como que 20 não é a quilos. melhor coxinha do planeta? Não tem como não ser. E cada batida dessa são 20 Inclusive, quilos. quem foi que deu um grito falando isso? Fábio Maicon, né? FMK daqui a pouco ele tá aí. Aí, ó. Meu parceirão. E aí é o seguinte, cada batido desse sai 20 quilos de massa. Né? E aí, a gente achava que, cara, temos um negócio sensacional. Ano passado, esse cara e meu irmão visitaram um fabricante, Foi no sul, no foram pro caso. sul, cara. E aí, Fabricante de, máquina. utensílio, de máquinas. de equipamentos. O cara apresentou pra eles uma cozedora, um panelão desse, que bate 150 quilos de Ah, massa de uma brincou. vez só. Quanto que tu economizou isso aí? Cara, escuta, a gente passa a bater Caraca! massa, a massa fica pronta em 1 hora. No máximo, no máximo. Toda a massa que você vai trabalhar, em 1 hora fica pronta. Olha o tempo que você tá ganhando de gás, de pessoal, de uso de cozinha. Mas tu aproveitou isso pra aumentar a produção também? Você falou, não vou abusar não, porque você, otimizando. ele é meio, né? Tá otimizando. Ele é meio acelerado. Falou, Tá otimizado. agora eu posso fazer 6 vezes mais, eu acho a gente- que eu a vou gente aumentar depois- esse negócio. depois que a Abrir gente mais veio- umas lojinhas, né? É, Então vamos lá, deixa eu fazer o gancho aqui. Há 2 anos atrás a gente veio numa feira dessas, não me recordo qual foi, e compramos ultra congelador.
Esse eu já ouvi falar. E aí, malandro? Que tu jogou ali, ele dura mais tempo, né? Ele te dá a vida, aumenta a vida útil do produto e, assim, ele congela. É tecnologia, cara. É esse que é usado pra congelar o legume que a gente come, que Isso, só isso. através dele que não perde sabor e tal, não Isso, fica isso, borrachudo, isso. não é isso? Ele congela assim. Isso Não eu é aprendi, assim, esse eu aprendi. Mas assim, o negócio é brabíssimo. E aí a gente conseguiu otimizar muito a produção com isso. Esses caras hoje batem massa de coxinha em 1 hora, cara. Demorava 4, 5, 6 horas às vezes. Mas vocês congelam Mas só demora. o salgado, tu congela salgado, também só o salgado. doce. Porque Só, assim, tem uma a galera gente que hoje vende não tem torta excedente. congeladona, Não, nossa, é né, fresco. então não. Nossa, é Mas fresco. continua, Adriano, desculpa, eu interrompi você. Não, a questão a feira começou a nos trazer coisas que a gente, pô, os fornos que nós compramos também a partir de uma feira que nós visitamos, bem mais moderno. A gente tinha lá na época lá do Ronca, como diz o outro, que fazia toda uma produção, mas o pessoal já estava até adaptado a ele, onde tinha que escorar, onde não tinha que escorar. O termostato do Ele forno, você colocava o dedo. Se queimasse o dedo, tava a temperatura boa. Camarada, Isso é 40 anos, né? o camarada que Não, deve ter trabalhava... uns 10 que estocou o Não, forno. o forno Aqui tem... trocou tem 10, né? 10 10 anos anos. Mas aproximado. o forno devia ter uns 20 Mas anos já. não é porque acostumou, não. Pô, acostumei tendo benzão. Se eu mexer, será que trocar- vai mexer Sim, no e sabor? Ele vai dizer, tem isso. Essa galera da produção até tem isso, não resistência do tem? pessoal da Tem, produção tem. na época, cara. Quando É, trouxemos novidade, os caras resistiram por um período isso daí. E Eu imagino. E o forno, ele era sócio da Light, né? Não tinha O termostato, o era liga e antigo. desliga. Pô, os antigos. sério? Exatamente. Tá na hora pra desligar esse negócio Cara, ia mais ou menos no tempo, como diz o outro. Passava direto no tempo. Tá aí, a partir daí, cara, a gente foi vendo várias novidades. Fomos trazendo, descobrindo coisas que, cara, Mas isso indo em Cortadores, feira, e tipo, tudo em tipo feira, aqui, pô, feira, São Paulo. Participando da Porque uma feira. coisa- ver a uma coisa é o cara importância de trazer uma pra- SRE, né, cara? Uma coisa é o cara pro chegar pra mercado, você né? e te apresentar um negócio, você vê aqui em loco como funciona. Os caras te fazem demonstração, mostram tudo. É porque eu vi que tem uma galera que tá assando mesmo coisa aqui, Vai, ele que faz tá fazendo, direto. bota pra funcionar, te Mo- mostra mostra e na tal. prática mesmo, Isso é direto. muito legal, né, cara? Cara, ajuda muito. A gente esteve numa fábrica em São Paulo, os caras, eles conseguiram otimizar a produção de tal forma que eles conseguem fazer a produção toda do mês em um dia. E aí no dia seguinte eles limpam tudo, fazem outra produção. Tudo isso, depois ultra congela. É. Do mês? O cara faz um panelão de arroz, sei lá, de 2, 3 toneladas em pouco tempo. Invasa cara. tudo, ultracongela e guarda. E ali, ó, despacha. Mas ele vai, faz a loucura, ordem. É loucura. Caraca, Ordem que de maneiro produção. isso, cara. Cara, e baseado nisso, cara, com a evolução do mercado nessa área, porque, cara, isso muda toda hora. Tem coisas que jamais você imaginava que daria resultado de alimento, cara, e a coisa toda hora tem novidade. Cara, tem coisas que a gente olha hoje, daqui a pouco, cara, como é que pode? Como é que alguém conseguiu fazer isso? E a partir dessas feiras, cara, a gente descobriu muita coisa nova. Para que a gente possa andar junto com a história, a gente tem que estar acompanhando, cara, porque senão. E o não Adriano é tem São como. Tomé, é ver pra crer. Adriano, impossível, não dá pra fazer. É, maluco, não acredito. isso aí Aí não tem mostra, jeito. caramba, tô surpreendido. Dá ainda. Mas tá certo, né? Porque depois é ele que vai segurar o rojão se o treino funcionar problema lá cai na no colo hora. dele depois. Mas, não, essa máquina é milagrosa. Toma, testa aí. Testa aqui não. Ele que me mostre lá se funciona. Ele é o cara isso. mais conhecido dentro da empresa, entre todo mundo franqueados, é o Adriano. Todo mundo procura o Adriano. Vai logo A gente- nele, né? E a gente ainda tem uma vantagem, viu? Na feira, depois a gente visita o fabricante, conversa, vai lá, faz nossos testes, como a gente fez em várias. Pô, entendeu? que legal. Essa da cozedora que ele citou, na verdade, nós fomos comprar uma máquina de lavar louça. Fomos lá no sul, porque o cara tinha lá uma máquina de lavar que nos atendia. Boa. De lá, o cara nos levou dentro de uma cozinha, que ele foi e falou a história como funcionava. Ele levava até meio-dia lá para fazer a produção dele, de cozimento. E aí passaram a reduzir isso para 8 horas da manhã. Aquela pessoa que ficava até meio-dia passou a fazer outras funções dentro da empresa e ele conseguiu Cara, facilitar. que E, pô, maneiro, ficou né? encantado com Deixa eu aquilo. fazer um parênteses aqui. Eles foram pro sul pra testar essa cozedora. Cozinharam a nossa massa de coxinha, fizeram a coxinha e o cara ficou apaixonado. Quer vender uma franquia lá? Só falta ele falar. Agora tem uma franquia lá também. Onde a gente chega, felizmente, a gente Tem o bem desafio aceito, tá? da logística dessa distância também, né, Não, isso Gustavo? aí tem que ter uma É, central imagino. de produção em cada lugar. Teve Tem um grupo jeito, em né? São Paulo, depois de uma feira que a gente foi também, fomos visitá-los. Lá eles tinham uma máquina de fabricar coxinha, de fazer coxinha. E a gente levou a nossa massa e tal, levamos algumas coxinhas lá no teste, lá na fábrica deles. E tinha um grupo de pessoas trabalhando no escritório e tal, né, deles lá.
E aí eles começaram a querer adaptar a nossa massa à máquina deles. Aí eu falei, cara, não dá pra gente adaptar. Ou a tua máquina funciona ou não funciona. É isso aí. Resumindo, a gente foi, no final, pô, a máquina dele não deu certo pra gente, a gente resolveu fritar o salgado que nós levamos e a massa fizemos lá. Vamos fazer aqui. Os próprios funcionários falaram, cara, não compra essa máquina não. Não compra Não, 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 porque não, não, vocês vão mudar o padrão de vocês. Vai Cara, estragar o que vocês fazem que é tão bom. Exato. Chegaram pra gente e falou isso, não Caraca, compra é não. muita porque vocês história, vão ter né, problema. cara? É Pelo muita amor de coisa. Deus, isso é muito maneiro. Tá. Mano. E aí vocês têm essa experiência toda de feira e já rodaram várias. Agora vamos puxar uma sardinha aqui pra SRE. Estilo SRE, tá num padrão internacional, não tá? Cara, a gente veio de Chicago, né? Os 2 anos foi Chicago, na NRF, maior feira de restaurante do mundo. Muita gente que eu vejo aqui hoje esteve comigo em Chicago ano passado e ano retrasado. Cara, não deve nada a eles, tá? Só em tamanho, porque realmente lá é exponencialmente maior. Mas os estandes aqui estão sensacionais. Os caras expõem aqui, eu já andei visitando. A cenografia é o que chama atenção, né? A gente vai com o olho. Vai falar assim, a gente come com o olho. Então é a cenografia. Você vê um negócio que chama atenção, é bonito. Isso. Você é bem atendido. Os caras botam ali um quitute pra você beliscar, você senta e conversa, troca uma ideia. Então, assim, isso aqui é. Cara, a gente não deve nada a ninguém. Não deve nada a São Paulo, nada a Chicago. A feira é só tamanhos diferentes, mas, cara, isso aqui tá lindo. Sensacional, né? E funcional. Funcional, né? E eu vi que vocês estão falando da importância de ir à feira e o quanto ir a uma feira, fazer network, conhecer produtos, conhecer fornecedores, ajudou a Lecador chegar onde chegou, né? Trazendo pra cá, assim, vocês podem falar um pouco da importância de ter uma feira desse porte, desse padrão aqui no Rio de Janeiro, pro mercado food, pro mercado em geral? Cara, hoje eu acho que não é só importante, é necessário. É uma necessidade, tá, cara? Porque a importância hoje é pouca, até pela. Porque importante é algo que você vai, viu e tal, mas a necessidade hoje, ou você vai, ou você fica pra trás, cara. Não tem outra situação que você possa explicar. Tem que ir, né? Porque senão você fica pra trás, cara. As pessoas vão começar a evoluir, como a gente falou. Hoje tem uma concorrência muito grande. E por alguns terem uma estrutura menor, uma situação mais fácil de conseguir se manter no mercado, eles têm essa facilidade. E quando eles têm novidade ainda que a gente não tem, com toda a nossa estrutura, cara, aí fica muito mais difícil. Então hoje é uma necessidade das pessoas estarem visitando, frequentando, conhecendo, porque senão vai ficar para trás, não vai ter como seguir, Cara, não. eu acho que uma feira dessa encurta caminho. Boa, Encurta muito caminho. boa. Porque assim, eu vou chegar no fornecedor XPTO, tá? Foi-se o tempo que o cara só vendia aquele produto. Hoje ele tem um cara técnico lá dentro que vai sentar na tua empresa e vai fazer o teste, vai fazer acontecer. Coisa que você não tinha antes. Isso é muito legal, Então, assim, né? os caras enxergam isso. Pô, assim, eu não vou vender pro Jean só um microfone. Eu vou explicar pra ele como é que funciona o método de serviço. gravação. É o serviço serviço. complementar junto. Assim, às vezes você não. E aí eu conversei com. Não sei nem se vocês estão expondo aqui, o André da CCN, eles são de Friburgo, ele falou assim, Gustavo, eu posso não ter um menor preço, mas eu vou virar parceiro e vou te ajudar a desenvolver receitas e aproveitar melhor o que eu tô te vendendo pra você usar na tua empresa. Isso é ótimo, cara. O Fábio, da FMK, ele falou, Gustavo, o meu vendedor, eu não vendo só o forno, eu vendo o forno, o treinamento e o acompanhamento. Então, assim, o que cerca o produto é muito mais coisa. Então, Sim, o cara sim. se sente atendido. Abraçado até, né? Quer dizer, Abraçado. você que tem um negócio, Abraçado. é isso aí, você que tem um negócio precisa desse apoio. Então, quer dizer, isso é fundamental, tá? Então, quer dizer, você hoje chega, como o Adriano falou, você chegou, o cara que é pequeno, de pequeno porte, então, quer dizer, aqui ele consegue encontrar tudo. Então, isso assim, é imprescindível hoje. Ir, né? Eu ia te perguntar isso, não tem tamanho, né? Ah, mas eu sou muito pequenininho, eu vou fazer Não, o que lá, cara? Vai pelo ter contrário. fornecedor pra você. Pelo contrário, eu acho que Confiabilidade também, né? Porque você não vai trazer ninguém para uma feira dessa se não for. Sim. Porque até então era vendedor de porta. O cara ia lá, te oferecia, pô, não dá para saber de onde você o tá cara com o Porra, não é? fabricante, é isso aí, Cara, com o distribuidor. confiável, é um nome representa. forte. Pô, tem um monte de CEO aqui de marcas gigantescas. Perfeito, é isso aí. Eu falo assim, cara, eu nunca imaginei que eu ia conhecer o CEO dessa marca que é gigante e o cara tá aqui pra te Aqui atender. te recebendo, é Aham. isso aí. Tá ele aqui, tá o fundador, Você segunda, é pequeno, terceira mas amanhã você pode ser geração. grande. Sim. Exato.
Esse pensamento é fundamental, né? Tanto para você como o pequeno que vai crescer, quanto para quem vai te fornecer. Ele tem que falar, cara, eu vou ajudar esse cara a crescer. É o que você falou do pessoal do forno. Vou ajudar esse cara a crescer porque ele vai ficar gigante e vai comprar mais de mim, pô. Eu tenho que ser inteligente nisso. Tal da parceria. É claro. Teu parceiro. Pô, E é o seguinte, você não fica dependendo só de um cliente grande. Você tem vários clientes pulverizados. Isso é ótimo, porque assim, se o grande amanhã choveu, tá de mau humor, trocar você por outro, e você tem só ele, quebrou você. Então você tem Pode vários crer, pode pequenos crer. que você atende. inclusive isso é algo que é ensinado em gestão empresarial, que você não pode ficar na mão de um cliente só, ou que tenha mais de 50%, 60%. Às vezes até menos do que isso, você não pode ter um só, que tenha 30%, 40% da tua receita. Se esse cara mete o pé, tu faz o que da vida? Sei, quanto mais pulverizado, melhor. Você se Tá vendo? arrebenta. Cara, obrigado demais. É isso. Que aula que vocês deram aqui. Mesmo. Isso. A gente tem que marcar depois pra fazer um grandão Pô, aí gigante, aí gigante. Que merece, Contação hein? de história. Contação de história. Falta história, ó. Não falta causa aqui. História aí, ó. Até dizer chega. falar um Aí, pouco pelo também menos do- 2 dias aí pra o meu. Dois dias. O Adriano tem história aí. Pô, né? Contou algumas aqui que, Poucas. pô, Ih, foi muito nada, bom, muito praticamente. bom, né? Agradecer demais a participação de vocês, que vocês conseguiram o tempo de vir aqui conversar com a gente, contar um pouco mais da experiência de vocês, uns causos, né? O pessoal que está assistindo aí, a importância dessa feira aqui é gigante, não é só a importância, é a necessidade de você vir aqui, da feira acontecer, fazer network. Essa feira une vários setores, várias pessoas, gera vários negócios, não deixe de vir. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Jean. Gustavo, Valeu, Adriano, Jota. Ernesto. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Vamos que gente. vamos. Valeu. Obrigado. Abraço. Abraço.